Esta é uma partida entre Magnus Carlsen e Ricardo Nakamura, jogada em 2011, onde Magnus Carlsen de brancas inicia com E4. No xadrez é muito importante dominar o centro. Os centros são as 4 casas centrais: E4, E5, D4, D5. No centro é aqui onde estão as maiores possibilidades de ataque. No centro as peças têm maior mobilidade, por isso é importante dominá-lo. Ricardo Nakamura também joga dominando o centro com E5, cavalo F3, que ataca o centro, cavalo C6, apoiando o centro, bispo C4. Magnus Carlsen está jogando as peças no centro, cavalo F6, protegendo o centro, atacando, D3, bispo C5. Essa é a abertura italiana. C3, preparando D4, D6, bispo B3, A6, cavalo BD2, bispo A7, cavalo F1, com ideia de cavalo G3, para que no futuro possa jogar cavalo F5, H6, cavalo G3, roque, roque. É muito importante manter o rei seguro com o roque, o mais rápido possível. Bispo E6, H3, dama D7, bispo E3. Observe que ambos os jogadores estão desenvolvendo suas peças. É mais útil fazer movimentos de peças do que de peões. Tem que tirar todas as peças das posições iniciais e colocá-las em jogo o mais rápido possível. Cavalo E7, cavalo H4. A fase da abertura já terminou, esse é o meio jogo. Cavalo G6, cavalo F5, cavalo E7, tentando trocar os cavalos, o cavalo de F5 está muito forte. Cavalo captura E7, dama captura E7, bispo captura A7, torre captura A7. F4, atacando o centro e abrindo linhas. C5, as brancas jogam na ala do rei e as pretas jogam na ala da dama. Bispo C2, B5, dama D2, torre B7, A3, A5. As negras avançam os peões na ala da dama. Torre F2, B4, A captura B4, A captura B4, torre A F1, bispo captura, B captura C3, B captura C3, E captura F4, torre captura F4. As brancas concentram suas peças na ala do rei para o ataque ao rei. Cavalo H7, D4. As brancas atacam no centro, pois ele é a parte mais importante do tabuleiro. C captura D4, C captura D4, dama G5, rei H2 defendendo o cavalo, cavalo F6, bispo D1 preparando todas as peças para atacar o rei negro, torre FB8, H4 atacando a dama, dama G6, agora um sacrifício de torre, torre captura F6. Por quê? O cavalo é uma peça mais fraca que a torre, geralmente. Então, por que a torre se sacrificou em F6? G captura F6. Para destruir a estrutura de peões das negras e iniciar um ataque forte contra o rei das negras. Dama F4 já ataca as duas debilidades das negras, os dois peões fracos. Torre B2, bispo H5 atacando a dama, dama G7, bispo F3, torre A8. Esse foi o primeiro erro das negras. Seria melhor torre D8 para defender o peão
de D6. Vejamos por que isso seria necessário. Vejamos como seguiu a partida. D5, bispo C8, cavalo H5, dama F8. Aqui, se a torre estivesse em D8, as negras poderiam jogar dama G6, pois aqui as brancas não poderiam capturar em D6. Esse cavalo captura D6, por exemplo, seguiria rei G7, atacando o cavalo, cavalo H5, cheque, rei H8, e as negras estão com uma qualidade a mais e podem se defender. Pequena vantagem para as brancas nessa posição. Isso se a torre estivesse em D8, mas como não está, se dama G6, seguiria dama captura D6, bispo B7, cavalo captura F6, cheque, rei H8, E5, com grande vantagem para as brancas. Mas as negras jogaram dama F8. Então a partida seguiu cavalo captura F6, cheque, rei H8, torre C1, rei G7, E5, D captura 5, cavalo H5, cheque, rei H7, bispo E4, cheque, e as negras abandonam, pois a partida seguiria com rei G8, dama G3, cheque, rei H8, dama captura 5, com ataque duplo sobre o rei e sobre a torre, ganhando a partida facilmente. Para ficar atualizado dos próximos vídeos, deem like, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e até a próxima.